descansando, a gente vai lá para dentro e conversar um pouquinho sobre a importância do que vocês estão fazendo hoje aqui, tá? A Mara falou, eu sou a Lígia, ela é a Débora, Roberto volta aqui, e esse é o Roberto. Somos nós que estamos ministrando as oficinas para vocês aqui e trabalhamos durante a festa e também lá na Casa da Colônia somos nós quem fazemos as cucas todos os dias da semana, tá? Sábado e domingo sempre a gente está fazendo cuca lá. Uma coisa muito importante, a gente não pode ter unha comprida, a gente não pode ter unha pintada, nada de anel, nada de pulseira, nada assim, tem que estar bem limpinha as mãos. Nem um machucadinho não pode ter. Inclusive brinco, a gente tem que estar com o brinco por baixo da toquinha, porque vai que me cai um brinco dentro da massa, né, na hora de estar manuseando aqui, certo? E o que vocês acham que vai na massa da cuca, assim? Vocês já comeram cuca? Sim. Farinha. O que mais? Leite. Açúcar. Leite não vai. O que mais? Açúcar. O que mais? Farinha de trigo. Dá pão fácil de preferência. Oi? Monopólio não, é outro tipo de fermento, mas é fermento, tá certo. A Débora vai começar a colocar então os ingredientes nas bacias, tá? E vocês vão perguntar alguma coisa se precisarem. Assim, ó, a Débora vai botar a farinha aqui o suficiente para fazer 10 cucas. 10 cucas aqui e 10 cucas aqui. Quantas cucas vai dar? Isso mesmo. Afasta só um pouquinho aqui, tá, gente? Quantos quilos de farinha tem aqui? 5 quilos. Esses 5 quilos de farinha rendem 10 cucas, tá? Mais ou menos 10. Para cada cuca, vai uma xícara de açúcar. Aqui vai dar quantas cucas? 10. Então aqui eu tenho 10 xícaras de açúcar. No pauzinho, tá? Agora vamos fazer um buraco aqui no meio do açúcar e um buraco no outro lado. Que é os segredinhos. E agora? Acho que vem ovo. O ovo vai mais depois, tem uma coisa que vem antes. Fermento. Explica a história do fermento, Débora, para eles. O fermento é para crescer a massa, tá? E eu tenho que botar uma colher de fermento por cuca. Quantas colheres eu tenho que botar aqui? 10? Aí! E vocês sabem contar até 10? Sim. Ajuda, então vocês Então ajudam ela, vocês porque ajudam, porque ela às eu vezes não se sei. atrapalha. Eu não sei contar. Eu faltei essa aula, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não! Daí esse fermento sozinho aqui no meio da farinha e do açúcar não vai acontecer nada com ele. Eu tenho que molhar esse fermento, tá? Eu vou botar uma aguinha morna ali para ele começar a agir. Um pouquinho de água morna aqui. Depois vocês vão ver o efeito que essa água vai causar. E aqui eu tenho sal. Eu vou botar um punhado de sal. Não, isso aqui é sal. E sal salgado. Bem salgado. O que será que é isso aqui? Baunilha. Açúcar de baunilha. Ali, ó. Eu acho que ela já teve aqui o ano passado. 1, 2, 3. Eu boto 3 colheres em cada bacia. Não é uma colher por cuca como o fermento. 2, 3. A baunilha mesmo. Cheirinho, né? O que é isso aqui? Abaixa para eles enxergar. Açúcar mascavo? Cacau? Açúcar canela? Canela? Açúcar. A mãe bota na sopa em casa. Tempero? É tempero. É tempero. É tempero.
É noz moscada, gente. Vai ser? A mãe usa Noz aquela moscada. bolinha para ralar. Ai, eu li Vamos isso, botar uma pitadinha em cada. Isso aqui, será que é repolho? Será que é queijo ralado? Não tô sentindo cheiro de queijo. Cheiro de limão. Limão! Raspinha de limão! Eu acho que tem gente que faz com casca. Eu gosto de comer limão. E agora deu? Será que vai ficar boa? Será que botemos tudo? Professora, professora Cláudia, Ovo. eu preciso 5 pessoas aqui e 5 ali para quebrar o ovo. Escolhe os mais comportados. Aí abre assim e larga ali dentro. Tá? Pode abrir, a casa coloca aqui. E agora, alguém sabe dizer tudo que já foi colocado aqui dentro? O que começou? O que foi colocado primeiro? Farinha, açúcar, fermento, sal, açúcar de baunilha, raspa de limão, a noz moscada e ovos. E agora falta ainda uma coisa bem importante, a gordura. A gente usa manteiga e banha, tá? A gente derrete as duas coisas e coloca aqui dentro daí. Isso aqui, pela experiência que a gente tem, a gente calculou mais ou menos que vai assim um pouquinho mais de meia concha em cada bacia, tá? cheiro ruim. Cheiro ruim? E agora, professores, quem vai amassar, professor Silvio? Eu gosto disso. Quem vai amassar? Vai descansar um pouco para ela crescer. E agora a Débora e a Lídia vão ensinar outra coisa para vocês, que é aquela farofinha que vai por cima. Aí são alguns outros ingredientes. Aí prestem atenção que são ingredientes diferentes. Só que na farofa vocês não vão poder ajudar, porque ela não pode, é uma coisa bem delicada que não pode passar do ponto. Vamos usar um baldinho Mas de vocês estão farinha muito comportados, estão de parabéns. e um de açúcar, né? Acho que elas vieram lá do ônibus. Acho que elas querem ser filmadas. É a mesma também. quantidade, gente, de açúcar e de farinha na farofa, tá? É. A farofa que vai em cima daquele açúcar. Na verdade, sabe como é que é o nome disso? Streusel. Alguém sabe dizer? O quê? Streusel. Streusel, é em alemão. Vamos botar Um pouquinho de açúcar de baunilha para ficar bem aromatizado, bem cheiroso. colher e meia para esse tanto. Isso aqui é o quê? Aí eu... É aquele... É noz moscada, isso aí. Isso aqui vocês não vão saber o que que é. Cheira, cheira. Cheira. Canela. Canela. Canela só vai na farofa, porque se colocar canela por engano na massa, a massa vai ficar escura, tipo pão integral, daí não fica legal, né? E daí vamos colocar um pouquinho de repolho bem picadinho. Ah, é casca de limão. Raspa de limão. Eu já tinha me esquecido. Na cuca a gente colocou fermento, né?
Então aqui na farofinha a gente vai colocar um pouquinho de monopol. Que também é um fermento para deixar a farofa levinha, não aquelas bolotas duras, sabe? E agora vamos misturar tudo isso aqui. Será que vai ficar bom? Vocês já comeram cuscuz? Já viram a mãe e a avó fazer cuscuz? Pois é, isso aqui é bem parecido com fazer cuscuz, tá, gente? É menos farinha que de manhã? Sim. E daí a Débora misturou todos os ingredientes secos e a gente vai molhar com a mesma gordura que a gente botou na massa. O que que era mesmo? O que era a gordura mesmo? Banha e o que mais? E o que mais? Manteiga. Isso aí. Nada de gordura hidrogenada, margarina, nada disso. É só botar tudo junto, misturar e mexer assim em volta. Desmanchar as bolinhas que ficam. Isso é bem fácil. Na festa tem uma pessoa o tempo todo só fazendo isso aí, tá, gente? Sabe quantas pessoas trabalham na festa? Esse ano nós trabalhamos de 112 pessoas. Os fornos não esfriam, não sai o fogo dos fornos, é noite e dia trabalhando. Que aqui, este momento, a gente ia conversar sobre a importância do que vocês estão fazendo aqui hoje. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar em patrimônio cultural? A palavra patrimônio lembra o quê? Patrimônio. O que será que é um patrimônio? É difícil essa pergunta, né? Mas eu vou ajudar vocês a chegar lá. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês e aí vocês no chute vão levantar a mãozinha. Quando eu mostrar a imagem, vocês vão levantar a mãozinha e vão dizer se vocês acham que é ou não é um patrimônio, tá? Se for um patrimônio, levanta a mãozinha. Se vocês acham que aquela imagem é uma foto de um patrimônio cultural, certo? Daí depois eu vou explicar o que é o patrimônio. Só para ver o que mais ou menos vocês acham sobre patrimônio. Pirâmides de Gizé, as pirâmides do Egito. Quem acha que é um patrimônio, levanta a mão. Próximo. Estátua da Liberdade. Quem acha que é um patrimônio, levanta a mão. Próxima. Torre Eiffel. Quem acha que é um patrimônio, levanta a mão. Próxima. Cristo Redentor, Rio de Janeiro. Isso aqui é o quê? Capoeira, né? Capoeira. Quem acha que a capoeira é um patrimônio, levanta a mão. Antes eu estava mostrando para vocês estátuas e construções, né? Agora eu fui para capoeira, que é uma prática, certo? Aí vocês continuam achando que é patrimônio? Cultural. Carnaval, quem acha que é? Próxima, festa do Boi Bumbá, uma festa muito, muito comum no norte. Na verdade, ela é muito importante no norte do Brasil. A gente aqui não conhece, não é da nossa cultura aqui no sul. Mas no norte, ela é muito importante. Amazonas, Maranhão. Quem acha que é um patrimônio cultural? E agora? A nossa igreja. Quem acha que é um patrimônio? E essa casa, vocês conhecem? É. Essa daqui é uma das casas mais antigas de Rolante. E é das casas antigas a que mais preserva as suas características originais. Ela não foi muito modificada do que ela era quando foi construída. Tanto por fora quanto por dentro. E aí, é um patrimônio ou não é? Não? Rua coberta. Próximo. E aqui? Como muitos dos colegas de vocês já falaram,
Essa é sim. Se fosse só um trilho normal no meio da mata, seria um patrimônio? Mas isso aqui é um trecho do Passo das Tropas, né? É uma importante parte da nossa história. Na verdade, o início de Rolante é aqui, né? Então, no momento que vocês sabem que essa estrada aqui, que é só um trilho, que hoje nem é mais usado como estrada, é o Passo das Tropas, é ou não é um patrimônio? Tudo bem. Túmulo do Tropeiro. É aqui em Rolante também, na Subida da Glória. Tem toda uma lenda de um tropeiro, um padre, que estava junto com as tropas de Bento Gonçalves, que faleceu ali naquele local. Um patrimônio? Festa da Cuca. Aqui mesmo. É um patrimônio? E a Cuca? Tudo bem. Pessoal, todas as imagens que eu mostrei para vocês, todas elas são patrimônio cultural, tá? Todas elas são. O patrimônio cultural é tudo aquilo que conta a nossa história, que conta a história de um povo. E o mais importante é aquilo que a gente quer preservar, né? É aquilo que faz parte da nossa cultura, que conta a nossa história e que a gente quer preservar, que a gente não quer deixar ser destruído ou uma tradição que a gente não quer deixar morrer, né? Então eu mostrei para vocês prédios que contam a história de um local, né? Como a Casa Sarquis, o prédio da igreja, contam a história de Rolante, né? Uma das casas mais antigas de Rolante e a que mais preserva suas características originais, a que quase não foi modificada, conta a história de Rolante. Então a gente quer preservar, a gente quer manter ela intacta. Só que não é só construção, não é só prédio, não é só monumento como estátuas, como vocês viram ali, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, ou até mesmo vindo para Rolante, a Estátua da Cuqueira na entrada, a Estátua do Teixeirinha, é tudo patrimônio, né? E a gente quer preservar e conta a nossa história. Não teria uma estátua do Teixeirinha na praça se o Teixeirinha não fizesse parte da nossa história, né? Não teria uma estátua da Cuqueira na entrada de Rolante se a Cuca não fosse importante para Rolante, né? Não faz sentido colocar uma estátua de algo que não tem nada a ver com Rolante. E além de estátuas e prédios, a gente tem também outros patrimônios, como vocês viram, a capoeira. A capoeira é uma prática de luta, uma arte marcial, né? Então é uma prática nossa, brasileira, né? Que vem com algumas coisas da África, algumas técnicas da África, mas ela é aperfeiçoada aqui, em solo brasileiro, tem toda uma história. O carnaval é uma festa brasileira. Vocês vejam que carnaval, capoeira são práticas, são festas, celebrações. A festa do boi bumbá é uma festa, não é um prédio, algo que eu posso tocar, né? Mas não deixa de ser patrimônio, porque conta a história. Agora, se ninguém mais se importasse, por exemplo, com a festa da Cuca, e de repente a festa da Cuca ia aos poucos, assim, diminuindo o público, ninguém mais ia se importar em querer fazer a festa, essa festa ia morrer, né? Ia chegar uma geração que nem ia saber que existia a festa da Cuca. Então a gente precisa preservar, a gente precisa garantir a continuidade disso. Além de festas, de práticas, né, de obras de arte, de escultura, de prédios, tem também receitas culinárias. Um modo de fazer um artesanato, né? Então, uma receita ou um modo de fazer alguma coisa também é um patrimônio. Se tem aquela sociedade lá, aquele grupo de pessoas que aquele grupo, naquela cidade, fazem de tal jeito, e só aquele grupo faz daquele jeito. Também é um patrimônio. Por quê? Se ninguém mais fizer, vai morrer. Se ninguém mais fizer a receita da Cuca, como as gurias mostraram ali para vocês,
daqui a alguns anos não vai ter cuca, não vai ter festa da cuca, porque a cuca vai deixar de ser importante. Né? Por isso a importância do que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão hoje aqui para garantir o que a gente chama na história de salvaguarda, que é a preservação desse patrimônio. Então a gente vai ter, como eu falei para vocês, né? Um povo é formado pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos. Então, o que identifica a gente enquanto rolantense é a cuca, é o modo de fazer a cuca. Toda vez que eu vou para outra cidade, que não me conhecem, e eu falo, eu sou de Rolante. Nossa, deveria ter trazido uma cuca. E a cuca? Eu preciso experimentar a cuca. Sempre falam da cuca. Tu fala Rolante, logo na hora associam com cuca. Né? E aí a gente tem um patrimônio, que a gente tem duas denominações mais simples dele. É o patrimônio material. Patrimônio material é aquilo que a gente pode tocar. Né? É algo concreto, tipo um objeto, uma escultura, um prédio, uma construção, uma obra de arte. O que a gente pode tocar é um patrimônio material. Por exemplo, coloquei aqui, que prédio é esse? É a Casa Canônica, né? Essa Casa Canônica é ainda mais antiga que a Casa Sarkis, aquela casa verde que eu mostrei para vocês lá. A Casa Canônica é de 1917. E outra curiosidade para vocês, a igreja que está do lado da Casa Canônica é de 1950. Como assim tinha a casa do padre antes de ter igreja? Se a igreja é de 1950 e a Casa Canônica é de 1917. Primeiro fizeram a casa para só bem depois construir a igreja? E pouca gente sabe disso, mas deixa eu contar um segredinho para vocês sobre Rolante. Sabe onde é a pracinha aqui do lado? Ali tinha uma igreja antes. A primeira igreja católica era ali. Só que como a população católica do início do século era muito pequena, porque a maioria era de protestantes, né? De luteranos, dos imigrantes alemães que vieram. Tinham pouquíssimos católicos. Só que depois, lá em 1924, um padre que morava em Rolante, ele conseguiu trazer imigrantes de uma região da Alemanha, da região de Oldenburgo, que eram católicos. Então ele trouxe essas pessoas para cá, começou em 1924, aí em 1925 veio outra leva, e em 1926 veio a última leva. Né? Com sobrenomes que vocês conhecem bem, Schiro, Bolk, esses sobrenomes assim, que vieram com essa imigração bem depois. A gente está completando esse ano 100 anos dessa imigração. Aí quando eles vieram, aí aumentou o número de católicos, né? Aumentou o número de famílias, aquela igreja pequenininha não dava conta. Aí sim eles começaram a construir uma igreja nova do lado. Mas tinha sim uma outra igreja que foi construída em 1916, só que é onde é a pracinha hoje. Tá? O patrimônio cultural imaterial é aquilo que a gente não pode tocar, não é um objeto, não é uma construção. Como, por exemplo, festas, uma prática, um modo de fazer alguma coisa, uma receita culinária, um tipo de dança, uma língua, por exemplo, né? Um dialeto. Tudo isso é um patrimônio cultural imaterial. Qual seria o patrimônio cultural imaterial de Rolante? Cuca, o modo de fazer a cuca, né? Mais especificamente, o modo de fazer a cuca. Então, o modo de fazer a cuca foi inventariado. Aí eu vou explicar para vocês o que é um inventário. Eu não posso simplesmente chegar lá no governo do estado, né? E falar, lá em Rolante a gente tem cuca e a cuca é um patrimônio. É eu que estou dizendo.
Não dá, né? A gente tem que provar. A gente tem que provar que a cuca pode sim ser considerada um patrimônio cultural e material de Rolante. E para provar, a gente tem que fazer uma pesquisa. E essa pesquisa, a gente tem que colocar em um documento. Toda essa pesquisa, entrevistas, juntar material, tudo isso. E foi o que a gente fez. Este documento aqui, ó, estão vendo como ele é grosso? Esse documento aqui é o inventário do modo de fazer a cuca de Rolante. Esse aqui foi o momento em que a gente foi levar esses documentos todos. Esse aqui é o inventário dos prédios de Rolante, aqui é o inventário da cuca. 280 páginas, só sobre o modo de fazer a cuca. Você vê que rendeu tanto, ó. Não é uma coisa tão simples assim. 280 páginas só sobre a história da cuca, né, e do modo de fazer a cuca. A gente levou lá no IFAI. O IFAI é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. É para eles que a gente tem que provar isso. Então, a gente levou lá esse documento, já foi aprovado, e agora a gente vai conseguir construir uma lei que garanta que esse patrimônio vai ser preservado. Está garantido por lei, ele tem que ser preservado, né? O modo de fazer a cuca, ele vai passar por algumas transformações. Vamos falar um pouquinho da cuca agora. A palavra cuca, o termo cuca é algo que é falado aqui no Brasil, né? Mais no sul do Brasil. Mas a palavra cuca vem do alemão Kuchen. Kuchen. O C e o H faz esse som de R no alemão. Kuchen. E Kuchen, na Alemanha, é bolo. Né? Então, eles trouxeram para cá esse modo de fazer a cuca lá da Alemanha, os primeiros imigrantes alemães que vieram. Né? Só que deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês acham que aqui no Brasil tem o mesmo clima que tem na Alemanha? Será que são os mesmos produtos agrícolas da Alemanha? Não, né? Então, vocês acham que eles vão conseguir fazer aqui a cuca exatamente igual a que eles faziam na Alemanha? Não, né? Não vai ter os mesmos ingredientes. Aqui é uma cultura diferente, é um clima diferente, é um solo diferente, né? Vão ter coisas aqui que não tem na Alemanha e vão ter coisas na Alemanha que eles não vão encontrar aqui. Então, o que a gente faz? Deixa de fazer a cuca? Não, adapta, né? Pega a receita original e usa o que tem aqui. E adapta. Então, essa cuca que a gente tem aqui já é diferente da Kuchen da Alemanha. E aí, quando chega aqui no Brasil, vou contar para vocês, a nossa cuca não é igual à cuca de Santa Cruz do Sul, que não é igual à cuca de Agudo, que não é igual à cuca de muitas cidades de Santa Catarina. Porque cada um veio com a sua base. A base é a mesma. Mas foi experimentando os ingredientes que tinha ali. Então, cada família vai fazendo uma cuca, vai usando ingredientes diferentes, né? Mas a base é a mesma. E não só a receita, mas as ocasiões em que eu vou fazer isso, né? Porque a cuca era o bolo, era em ocasião especial, era em festa, né? Então, essa ideia de que se eu não tiver um bolo, uma Kuchen, numa festa, é como se a festa não existisse. Tem que ter para comemorar. Se comemorava as coisas com um bolo, com uma Kuchen, com essa cuca que veio de lá, com os ingredientes que tinha aqui. Só que daí, vou pegar aqui na festa da cuca. Lá em 1997, aconteceu a primeira festa da cuca. Lá em 1997. Só que aí, tinham receitas de cucas diferentes, né? Cada cuqueira fazia, a base era a mesma, mas tinha um ingrediente ou outro que mudava. Para fazer numa festa, para vender numa festa, não dá para fazer cuca diferente, né? Porque daí eu vou comprar uma cuca com raspa de limão
e a pessoa que está do meu lado vai comprar outra cuca diferente que não tem raspa de limão. Vai ficar chato, né? Então, o que eles tiveram que fazer? Padronizar uma receita. Então, essas mestres cuqueiras que tinham na época, elas foram testando com os conhecimentos de cada uma, até chegar a uma receita que elas falaram, não, essa aqui é perfeita, essa aqui é ok. É essa receita padrão que a gente vai fazer. Então, é essa a receita que é padronizada. Se juntou, se testou tudo, os conhecimentos de cada uma e se chegou a essa receita, que é a receita que hoje se faz aqui, que a Lígia e a Débora ensinaram para vocês, né? Que é vendido na Cuca, que é vendido na Casa da Colônia. E o importante é a gente lembrar que esta cuca, ela não vai nenhum conservante ou nada que não seja natural, né? Ela ainda preserva aquela tradição de se usar elementos mesmo da terra, naturais, né? Nada artificial, inclusive o forno, inclusive o forno. Então, voltando aqui um pouquinho para a festa da Cuca, em 97 tinha a festa da Cuca. Só que a festa da Cuca era em setembro, não era em março. Aí a gente tinha 2 festas por ano. Tinha a festa do chopp em março, que era o aniversário de Rolante, né? Em 28 de fevereiro, mas se fazia em março. E em setembro tinha a festa da Cuca. 2 festas por ano. Só que em setembro chovia muito. E sempre chovia na festa da Cuca. E aí dava um lamaçal. Aí vocês imaginem vender comida, fazer uma festa que tu come cuca, né? Que tu vende a cuca num lamaçal. Porque aqui não tinha essa estrutura que tem hoje aqui, né? Com brita, com pedra. Era chão batido, isso dava uma lama e sempre atrapalhava a festa, essa lama. Aí decidiram passar a festa junto com a festa do chopp. E aí o nome da festa ficava Festival do Chopp e Kuchenfest. Durante muito tempo ficou assim, né? Terceiro Festival do Chopp e segunda Kuchenfest. Era um nome comprido. E aí decidiram, que ficava muito confuso também, né? 2 festas numa só. Enfim, é festa do chopp, é festa da cuca, qual é o produto principal? É o chopp ou é a cuca? E aí decidiram tirar a festa do chopp, quase ninguém falava festa do chopp mesmo, a maioria falava Kuchenfest, e deixaram só o Kuchenfest. Então, a Kuchenfest, que iniciou como uma festa para comemorar ali a imigração alemã, né? Passou a ser também uma festa de aniversário de Rolante, né? Porque a nossa cuca é o bolo de aniversário de Rolante. Porque a cuca, ela pode ter vindo com os imigrantes alemães, a receita original e a base dela. Só que se a gente parar para pensar hoje, tem uma mestre cuqueira que está lá na Boa Esperança, que é descendente de imigrantes italianos. Tem mestres cuqueiras nas Campinas, que não são descendentes de imigrantes alemães. Não tem o sobrenome de origem alemã. Então não é só uma prática da imigração alemã. Veio com os imigrantes alemães, mas ela se espalhou, se expandiu e hoje não é uma cuca alemã, é uma cuca de Rolante. E outra coisa importante também é um bem associado a esse patrimônio da cuca, que é o forno a lenha. O forno a lenha é essencial. Lembra que eu falei que os ingredientes são todos naturais, ainda é feito daquela maneira que se fazia antigamente? O forno também é como o forno de antigamente. O forno também se preserva. É um forno a lenha, como aquele que está lá na frente, que vocês viram, tá? Então, a gente tem que preservar a receita da cuca, o modo de fazer, não a receita, mas o modo de amassar e a ordem de colocar os ingredientes, mas também o forno a lenha, porque daí a cuca não vai sair igual, né? Uma cuca no forno elétrico não sai igual, né, Lígia? Não sai igual a do forno a lenha, né? Então a gente precisa preservar,
não só o modo de fazer a cuca e a receita, mas também o forno a lenha. Então o forno a lenha entrou junto nesse inventário como um bem que a gente também precisa preservar, né? Certo? Entenderam a importância do que vocês estão fazendo aqui hoje? Preservando um patrimônio de Rolante. Nosso patrimônio imaterial. É isso, gente. Obrigada por me ouvir esse tempo todo. Então, o que acontece? No começo da festa, quando foi feita as primeiras festas, era passado manteiga, banha no fundo da forma. Então, deu muito problema de estragar a cuca, porque na hora de tirar, como era muita produção, tirava ali, as pessoas estavam com pressa e tinha gente esperando cuca lá, e daí era aquela confusão e tinha que ser rápido, estragava muita cuca. Daí o que aconteceu? A gente quebrou cabeça, foram pesquisando, acharam esse papel aqui. Esse papel aqui é um papel amanteigado, ele já vem pronto, não precisa passar nada. A gente bota aqui dentro e a cuca sai inteira, não estraga a cuca. O papel também não queima no forno, importante isso. E daí esse processo aqui eu vou ensinar para vocês, que é um processo bem simples, cada um vai fazer uma forma. Eu tenho um menino, ele tem 13 anos e ele é autista. Na festa ele faz esse processo aqui, é bem simples, ele gosta muito de fazer e dar conta de toda a produção das cucas, tá? Vamos começar então aqui pelo rapaz aqui. Agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço o processo para preparar o forno para colocar as cucas. E é um processo muito importante, porque senão, se eu não fizer esse direito, as cucas vão ficar cruas ou vão queimar. Eu vou tirar essa brasa, vocês estão vendo aqui que tem bastante fogo, aqui está bastante quente. Eu vou tirar essa brasa aqui, daí eu vou usar esse ferro com esse pano. Depois, aí eu vó limpar ele todo, tirar essa brasa, eu vou guardar um pouquinho ali, e daí eu vou pegar esse pano e vou limpar esse forno. Porque assim, ó, esse forno aqui está tipo 250 graus, 220, e eu tenho que baixar ele para 150, 180 graus. Só que eu não sei, porque não tem termostato, não é igual aqueles fornos turbo lá que tem temperatura. Eu tenho que fazer como era antigamente, como a avó de vocês fazia. E daí eu vou lavar ele com esse pano, que ele serve para tirar o pó e esfriar o forno. Daí eu vou botar esse papel aqui, ó, e se esse papel queimar, a cuca vai queimar. Então eu tenho que repetir o processo e fazer tudo de novo e botar o papel. Daí a gente vai contar até um certo ponto e a gente vai botar o papel de novo e contar. Assim que o papel ficar clarinho, daí a cuca pode ir para o forno. Daí ela vai ficar 1 hora no forno para assar, tá? Daí aqui eu tenho um suspiro que eu vou controlar a temperatura. Se ele tiver muito frio, eu abro esse suspiro, ele tranca lá, ele funciona assim, ó. Ele fecha o chaminé. Se eu precisar caloria, eu fecho ele. Se eu precisar tirar caloria, eu abro. Daí eu puxo isso aqui e abro, tá? A Débora vai fazer mais uma mágica na bacia. Olha ali, gente. Já era cuca agora. A Débora vai colocar uma camada de massa no fundo. Daí eu vou vir com o recheio que a gente mudou. O Marlon e o Kelvin trouxeram chocolate, tá? A gente vai colocar chocolate. Esse que vocês aprovaram ou não, o chocolate? Tá, então tá. A Débora coloca o fundo de massa, eu vou colocando o chocolate
Daí a Débora vem colocando mais uma camada de massa por cima daquele chocolate. Aí o Roberto pincela o ovo batido e daí eu coloco a farofa, certo? E daí o Roberto vai explicar de novo lá a história do forno, tá bem? Bom, pessoal, prestem atenção aqui de novo. Então, vamos fazer aquele processo que eu falei antes, tá? Agora a gente vai limpar o forno e vai colocar as cucas, tá? E vocês prestem bem atenção como é que é. Aí depois eu vou precisar contar até 30 e vocês vão me ajudar, tá? E as brasas tem que ficar bem espalhadas no forno para as cucas assar parelho, tá? Não pode ficar um monte de brasa aqui e um monte dali, tá? Ela tem que esquentar bem o forno. Agora o Roberto vai retirar o excesso de brasa que tem lá dentro, tá? E ele tem que guardar um pouquinho dessas brasas para uma emergência. Se o forno estiver muito frio, alguma coisa assim, ele guarda um pouco de brasa ali. Ó, essa aqui eu guardei antes, eu não precisei. Da turma da manhã. A gente não precisa, mas a gente tem que ser prevenido, né? Agora a gente vai usar aquele processo de resfriar o forno. Cabo comprido, molhava e passava lá. Hoje a gente fez uma coisa diferente, que usa um pano e uma bruxa e passa ali, tá? Um, dois, 3, 4, 5, 29, 30. Ó, melhorou, mas ainda tá quente, ó. Vocês estão entendendo que isso aqui é para baixar a temperatura do forno? Vamos de novo. 1, 2, 3, 24, 29 e 30. Eu acho que agora deve estar bom, né? Ó, Ah, é assim que nós queremos as cucas. assim que vai ficar a cuca.